Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre o crescimento do nazifascismo na Europa. A Europa vinha sofrendo com um período de grande agitação social como consequência da Grande Depressão, que começou lá nos Estados Unidos, como a gente já estudou na aula passada, mas que acabou atingindo outras regiões numa reação em cadeia. Com essas grandes agitações sociais, o que acontece? A elite e a classe média acabam apoiando o crescimento e o estabelecimento de grupos de extrema-direita, pois eles temiam que ocorresse em seus países uma revolução socialista nos moldes do que tinha ocorrido na União Soviética em 1917. E aí apoiam esses grupos de extrema-direita, conhecidos como fascistas, que eram grupos que defendiam um Estado forte, centralizado, nacionalista, anticomunista e extremamente autoritário. Para atingir o poder, eles usavam de práticas de violência articulada e também intensa propaganda. Esses grupos, ao chegarem ao poder, deram origem aos chamados estados totalitários. O que é um estado totalitário? É quando o Estado intervém na vida pública e privada dos seus cidadãos. O Estado totalitário, ele é centrado na figura de um líder extremamente carismático, não admite a existência de outro partido e eles perseguem outros grupos e acusam esses outros grupos, geralmente minorias étnicas, minorias sociais, acusam de todos os males que o país passa, a culpa é desses outros grupos. Então, os estados totalitários são regimes que não admitem a diferença. Então, se a gente pode resumir, sintetizar o totalitarismo em 4 elementos, podemos dizer que seria baseado numa ideologia, ditadura, partido único e terror. Hoje, nós vamos falar do exemplo dos regimes totalitários que se formaram na Alemanha e na Itália. O Partido Fascista Italiano foi criado por Benito Mussolini logo após a Primeira Guerra Mundial e teve grande apoio dos industriais italianos, temendo uma revolução socialista que ocorresse na Itália, nos moldes do que aconteceu na Revolução Socialista da União Soviética em 1917. Esses industriais apoiaram largamente o Mussolini e todo o seu séquito de seguidores, que eram identificados como camisas negras. Eles adotavam várias práticas violentas de grande intimidação a todas as pessoas que se opusessem às ideias deles. Gente, em um regime democrático é muito importante que haja a pluralidade de ideias e a possibilidade de que haja debate, de que haja conversa. A partir do momento em que um dado grupo, identificado em torno da figura de um líder, e que se identifica por uma cor, porque geralmente os grupos de extrema-direita e os conhecidos fascistas, eles buscam se identificar por uma cor também. A partir do momento que se cala, que se silencia o debate, já não há mais democracia. E a gente vai ver na formação desses regimes totalitários uma escalada em que o debate ele é eliminado do cenário. Então, os camisas negras, eles utilizavam dessas práticas violentas para impor o seu discurso. E os fascistas, eles acabaram chegando ao poder na Itália com o uso de práticas violentas. Por quê? Organizado em torno desses camisas negras, esses seus seguidores, Mussolini realiza marchas sobre Roma, em que eles vão exigir do rei Vítor Emanuel III que se entregue o poder. E é o que acontece. Mussolini, ao se estabelecer no poder, instaura uma ditadura na Itália, em que acaba com os partidos de oposição, passa a perseguir duramente a imprensa, passa a perseguir os seus opositores duramente, há prisões, há uso de tortura. Por outro lado, tem um grande desenvolvimento industrial, porque foram as pessoas que levaram ele a chegar ao poder. Então, ele havia também que responder a esse setor que proporcionou que ele chegasse ao poder. Também Mussolini estabelece com a Igreja Católica o chamado Tratado de Latrão. O que é isso? A partir desse Tratado de Latrão é criado o Estado do Vaticano, porque se vocês não sabem mais, o Vaticano
ele é um país dentro de outro país, ele é um estado independente dentro da Itália. E com isso, ele consegue fazer com que a Igreja Católica não interfira nas questões de Estado e ele passa a agir arbitrariamente. Já no caso da Alemanha, podemos dizer que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a situação humilhante pela qual a Alemanha passou através do Tratado de Versalhes ao fim da Primeira Guerra foram ingredientes essenciais para que o nazismo se desenvolvesse naquele país. O nazismo surgiu a partir do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que tinha na figura de Adolf Hitler um grande destaque. Wir wollen nicht lieben, wollen nicht spenden. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Era um partido formado por ex-oficiais, pequenos comerciantes, racistas, anticomunistas e antissemitas. O antissemitismo é um ódio a judeus, que era uma base forte do pensamento nazista. O que acontece a partir disso? No ano de 1923, a Alemanha passava por uma grande crise econômica. E se aproveitando desse clima de crise econômica, o Adolf Hitler ele tenta dar um golpe de Estado, que foi um episódio conhecido como Putsch de Munique. Só que esse episódio acaba com a prisão, o golpe foi fracassado e ele acaba sendo preso por tentativa de golpe. Na prisão, ele escreve o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, né? Traduzindo para o português, que aí tinha as bases do pensamento nazista estavam ali. O espaço total de que a Alemanha deveria se expandir e ocupar outras regiões da Europa, o arianismo, a pureza racial que os alemães tinham, segundo a obra de Hitler, e o antissemitismo, o ódio aos judeus e também um extremo racismo e anticomunismo. Porém, ainda na década de 20, a Alemanha se recupera dessa crise e o Partido Nazista acaba se apagando um pouquinho, porque a crise havia sido contornada. Só que em 1929 vem uma nova crise, vem a Grande Depressão, novamente período de agitação social, e assim como ocorreu na Itália, classe média e a alta elite passam a apoiar e a comprar as ideias dos nazistas, temendo uma revolução socialista. E aí, os nazistas também acabam conquistando boa parte dos trabalhadores porque tinham a promessa de mais empregos, de reforma agrária. Então, acaba construindo uma base na população mais baixa e eles conseguem, diferente dos fascistas na Itália, que chegaram ao poder através da marcha sobre Roma, os nazistas eles conseguiram chegar ao poder através do voto. Primeiro, eles elegeram uma grande quantidade de parlamentares, eles ocuparam muitos cargos no parlamento. Em seguida, Adolf Hitler ele consegue chegar ao cargo de chanceler. Logo depois, ele instaura uma ditadura. Então, veja bem a diferença. Enquanto os fascistas na Itália chegaram por violência, os nazistas foram galgando postos, se elegendo, ocupando espaço e conseguiram implantar sua ditadura via entrada democrática. Se elegeram e depois foi que eles deram um golpe, o Hitler deu um golpe e implantou uma ditadura nazista, que a partir desse momento ele passa a perseguir as minorias étnicas, persegue também os opositores, né? Acaba com os outros partidos, há um grande controle da imprensa, uma censura muito forte, toda aquela cartilha dos governos totalitários. Então, por hoje, gente, encerramos e até a próxima aula. Tchau, tchau.